Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Estou Jesus, seguindo aquela linda e calorosa salva de palmas. Ô Senhor Jesus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela luz que o Senhor nos deu desde muito cedo. Alguns estão começando a ter um pouquinho da luz de Deus, mas eu tinha 6 anos quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez. Não sei onde está aquele pastor que pregou, que eu nunca mais ouvi, que me fez a buscar Jesus na hora e aceitar Jesus. Ele tinha mais ou menos uns 20 a 22 anos, eu calculo, era magro, quando pregava desse jeito assim, não sei porquê, porque a igreja não tinha esse desnível que eu tenho aqui, às vezes eu tenho que abaixar para ver os daqui da frente, mas era aquela igreja plana, pequena, devia ter ali uns 50 lugares, mas foi o dia que Deus falou comigo. E desde aquele dia eu sou de Jesus e quero continuar sendo até o último dia. Hoje eu completo 28 anos, né? Da segunda metade, os 50 já foram embora, então tem muito tempo pela frente para a gente falar de Jesus e abençoar Jesus, abençoar em nome de Jesus. E hoje eu estou vendo ali a minha metade, vê? Dona Madalena veio conosco aqui hoje, deixa eu mostrar ela para o Brasil todo aí, para o mundo, está conosco aí. E Deus abençoe ela, né? É a sofredora, porque aguentar o missionário. Não é brincadeira não, mas tudo bem. Nós vamos agora falar de Jesus. Esquece outras considerações, porque você precisa entender que Jesus explicou que a semeadura que o Espírito Santo faz, Ele é o semeador, ela tem 4 resultados. 4. 3 não prestam. Primeiro é que a semente caiu na beira do caminho. A pessoa que não está ligando muito, mas ouviu, gostou, mas o inimigo vem logo e pega aquela semente e leva embora. A outra semente caiu em solo pedregoso, quer dizer, cheio de pedras. E quando sai o sol, a semente que está brotando junto à pedra, ela esquenta muito e mata, então não adiantou nada. E ele diz que são os problemas, os cuidados da vida, que a pessoa, as chateações que vem do dia a dia. Depois a terceira parte caiu entre espinhos, e entre espinho não dá nada. E eu, um pequeno dia, olhando assim, já conheci o que a Bíblia diz. Então eu fui lá no quintal da igreja que eu aceitei Jesus, que era vizinha da minha casa, atravessei o muro lá e fui ver que tinha lá uns espinhos. E eu estava vendo, até a gente gostava de pegar, e tem uma florzinha que pegava e comia, não sei se fazia mal, mas criança é curiosa e comia, mas não gostava, cuspia na hora, não gostei não. E onde tinha aqueles espinhos, quem é do interior, tem quintal em casa, deve saber, que não nasce nada, ficou tudo ali, é que a Bíblia diz aí, dá o espinho sozinho, porque ele mata qualquer planta que vem do lado. E o que são os espinhos? Os cuidados da vida, a fascinação da riqueza e a ambição de outras coisas. Você sabe que tem pessoa que nega Jesus só porque arranjou um trabalho bom. Vai trabalhar no trabalho bom. Aí depois nega a esposa ou ela nega o marido porque encontrou uma outra pessoa que queria e começa a perdição da pessoa. Então o que Deus está falando conosco? Nós temos que ser a boa semente. Essa caiu em boa terra. A semente sempre é boa, mas tem que cair em boa terra. O que é a boa terra? É o coração que você preparou para buscar Deus. Eu quero encontrar Deus. A pessoa que não sabe, ainda não encontrou o Evangelho, deve orar.
e fala assim: Deus, se o Evangelho é o que eu devo seguir, então fala o meu coração. Se é a feitiçaria, fala o meu coração. Mas seja sincero, e Deus vai lhe dar uma experiência grande nesse sentido. Tem pessoas até em lugares que se é proibido pregar o Evangelho, mas tem alguém que fala às escondidas ali, e a pessoa depois tem um sonho com Jesus, e Jesus aparece e diz: eu sou Jesus, que você ouviu, e a pessoa se converte. Quer dizer, Deus está querendo salvar as pessoas. Então isso está em Lucas capítulo 8, o versículo é o 15, e aqui caiu em boa terra, essa terra preparada. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto. Tem gente que o coração não é honesto, tem que ser. Hoje, quando acordei, a dona Madalena disse: já agradeceu a primeira coisa que eu fiz. Ó Deus, hoje é 78 aí, 28. E eu te agradeço e quero te servir mais. Que se eu estiver aí, pode dar para mim que eu vou te servir, vou te buscar. Então, ouvindo a palavra, a conservo no coração honesto e bom. Não basta ser só honesto, tem que ser bom. Tem gente que é má, pessoal. Essas pessoas têm que mudar essa atitude. Má é quando a pessoa não está em Jesus no coração. Coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Sem perseverar você não produz nada. Porque você vai ser provado. Você aprende a palavra e Deus deixa vir a aprovação, e você então precisa entender que Deus quer fazer em você coisa grande e tudo. Tem gente que conta os anos, né? 1, 2, 3, outros conta as bênçãos. Vamos ficar de pé e vamos contar as bênçãos? É melhor, pessoal, porque os anos que vão viver vão ser mais abençoados ainda. Ah, não, o mundo está ficando ruim para os perdidos, para nós está ficando bom, porque nós, ainda que soframos para pregar o Evangelho, nós fazemos isso com alegria diante do Senhor Deus. A letra vai aparecer para quem não conhece: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Vamos aplaudir a Jesus? Tesouros prometidos tens, os bens da
Jesus! Podem sentar. Agora o coração está preparado para o semeador, que é o Espírito Santo, vir ao seu coração e encontrar boa terra. O negócio de beira da estrada não é certo. Também solo pedregoso não é certo. Tem que tirar as pedras que você sabe quais são no seu coração que impedem de você ver a Deus. E também sair dos espinhos. Tira isso fora, porque a boa terra é que vai ser abençoado. Jeremias capítulo 15, nós estamos aqui e vamos começar no versículo 16. O Jeremias estava meio triste. No versículo 15, ele fez uma oração, pedindo que Deus lembrasse dele e o visitasse e o vingasse dos seus perseguidores. Aí Deus tocou no coração dele e ele então mudou a conversa. Olha o 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. Então, quando você encontra uma palavra bíblica, você tem que comê-la, colocá-la no seu coração, para que ela possa produzir aquele fruto que está falando com você. E não importa quem você seja, uma pessoa simples ou uma pessoa considerada um verdadeiro gênio. Não importa, todos nós somos iguais. E nós temos que comer essa palavra, senão nós não vamos para casa do andar de cima. E de andar de baixo, eu não gosto nem de falar dela, que é o lago com fogo e enxofre, suplício eterno, misericórdia. Eu estava falando ontem com um amigo, eu falei, qual a idade da sua mãe? Ele falou qual era. E também tem uma tia que ele gosta muito. Todo mundo já passou dos 80. Foi, você sabe que breve elas vão embora. É a natureza assim. E elas estão salvas. Aí eu resumi para ele, foi assim, traga elas, porque final de semana agora, sábado e domingo, traga pelo menos uma reunião para ver o que Deus vai fazer na vida delas, que vai ser muito lindo, vai ser a Santa Ceia. E isso é muito importante. Agora é bom que ele já coloque elas para assistir o programa, porque quem está com os 80 já está preparado, qualquer hora pode escapulir. Depois dos 50, mas hoje já está gente até com 30, 40 tendo infarto, aí partindo antes, que não era para ter isso. Não sei se é alimentação, eu sei que é falta de Deus. As outras coisas ficam para os doutores falar. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Experimente comer essas palavras, essas revelações de Deus, vivê-las, citá-las e exigir a saída do mal, crendo naquilo que Deus diz. Não retroceda, não seja tão bem quem fascinou você a deixar Jesus de lado. Você está deixando a vida. E ele continua dizendo, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos Exércitos. Quem encontra a palavra de Deus já é chamado pelo nome de Deus. As pessoas que ainda não são de Deus e que não querem ser, elas não entendem nada da Bíblia. Elas olham só lá para o lado mental da coisa, que a palavra de Deus é para a mente também. Ela ilumina a mente das pessoas, mas mais do que para a mente, ela é para o coração, que é símbolo do Espírito. A nossa verdadeira pessoa é um Espírito. E eu falei para essa pessoa, quando Adão morreu, o homem foi desligado de Deus, ele só confirmando, está separado. Por isso ele vive uma vida longe de buscar o Senhor Deus, nem se interessa. A maioria quer prazer, dinheiro e outras coisas. O que tem que fazer? Parar e comer essa palavra. Quando ele comeu, diz assim, ela se tornou para ele gozo e alegria do seu coração, Jeremias falou, porque pelo teu nome me chamo. Você entendeu a palavra? Deus já está dizendo, você é meu filho, só assumir. Aí eu disse para ele, olha, tudo que existe errado, Jesus já pagou o preço. Contei aquele caso que Isaías profetizou, que ele foi a Bósra. Aí ele perguntou assim, não é tal? Eu falei, não, é capital de Edom do passado, era Bósra mesmo, simbolizando o inferno. E ele desceu lá, ele estava só citando esse nome para a pessoa entender que era um lugar horrível. E desceu lá e venceu o diabo. E quando ele passou 3 dias, despiu o diabo de
tudo que ele tinha contra a gente, aquela capacidade de tocar em nós e colocar o mal. Então, na hora que ele recebeu tudo aquilo, ele venceu o quê? Sofrendo aquilo. Né? A coisa foi séria. Aí acabou. O Espírito Santo desceu no inferno e tocou nele, e ele foi vivificado, e todos nós fomos vivificados, que significa receber vida de novo. Mas para você, para outra pessoa, para sua mãe, sua tia, não vale. Por quê? Porque elas ainda não aceitaram. O pior bandido, se aceitar Jesus hoje, ele passa a ser uma pessoa normal. A pior pecadora passa a ser uma pessoa normal, porque ela tem agora Jesus dentro dela. Aí Deus está dizendo, porque pelo teu nome me chamo, ou através de Jeremias, né? Ó Senhor Deus dos Exércitos, você é chamado pelo nome dele, Filho de Deus. Isso é muito importante, mas tem que aceitar e tem que assumir. Versículo 17, aí ele começa falando, nunca me assentei no congresso dos zombadores. Tem gente que não sai desse congresso, pessoal. Está sempre com aquelas amizades, que fala mal dos outros, tudo perdido. O que ele tem que fazer? Ele tem que receber o que Jesus fez para ele ser uma verdadeira bênção. E vai ser. Eu lembro que nos Estados Unidos, um caso muito bonito que me impressionou, tinha lá naquele lugar, não podia ter bordel, essas coisas de prostituição, mas tinha sempre um escondido lá. E ele era um motorista de táxi que o pessoal até fazia referência a ele, procura fulano, e o fulano levava lá. E ele então chegava lá no rei, né? Abraçava os coitados que estavam vendendo o corpo e tal, e tal, e tal. Mas um dia um daqueles motoristas pregou para ele, daqueles clientes, pregou para ele, rapaz, eu estava numa vida errada, eu aceitei Jesus, eu mudei de vida. E ele, eu quero saber de Jesus. Foi numa igreja, aceitou Jesus. E o que ele fez? Nunca mais foi ao bordel, não ia todo dia. Todo dia ia lá, sentava com uma e conversava com ela e falava de Jesus. Aí um dia a cafetina chegou e perguntou, o que você está falando com as minhas garotas? Depois está todo mundo se convertendo aí. O que eu quero falar com a senhora também. Falou, disse, muito obrigado, eu aceito. E mudou de vida. E o bordel acabou, pessoal, porque esse homem foi perseverante. Então diz aqui, eu nunca me acertei no congresso dos zombadores. Não quer dizer que você tem que evitá-los. Nem me regozijei com aquilo que eles falavam e com aquilo que eu podia ter lá de valor. Por causa da tua mão me assentei solitário. Nós somos um povo que tem que viver só. Nós não temos que compartilhar com nada da porta larga. Que aquilo ali tem um imã que nos puxa e de repente nós estamos pensando aquilo e estamos fazendo aquilo. Fuja. E tem muita mídia social aí que está destruindo até cristão. Para com esse negócio. Passou ali, você joga fora para nunca mais ver. Fica consagrado a Deus para você ser uma bênção. Tem gente se desviando aí porque gosta de algumas coisinhas aí que essa turma faz. Me assentei solitário, pois me enchesse de indignação. Essa indignação contra o pecado é um sinal que você está agradando a Deus. Se você, escondido, ninguém está vendo, põe na televisão naquele horário errado ali, tal, você está perdido no seu computador. Você tem que ficar indignado como é que estão reduzindo o ser humano a nada. Continuando, 18. Por que dura a minha dor continuamente? Está fazendo uma pergunta. E a minha ferida me dói. Não admite cura? Sim, porque você ainda não assumiu completamente que é você em Cristo. Se ainda tem vontade de voltar de vez em quando, ou deixa o inimigo encher a sua mente de vez em quando, para com isso aí. Ele diz aqui, serias tu para mim ilusório ribeiro como águas inconstantes? O que é um ribeiro ilusório? Ele aparentemente é bonito, você chega lá, você não pode nem entrar nele, que só cheio de pedras pontiagudas, vai lhe machucar. Você põe lá um anzol lá, não parece um peixe, então aqui não vale nada. Ribeiro é para quê? As águas têm que ser boas, para se tomar banho, até para tirar, para fazer comida e tal, na roça se faz isso mesmo, tal, mas não tem essas condições. Então, está dizendo aqui, serias tu para mim como ribeiro ilusório, como água constante? Se a palavra que Deus manda é isso, não, a palavra é para mudar.
Você tem que crer. Eu entrei no Evangelho para mudar. Esquece esse derrotado que fala que nós pregamos o Evangelho da prosperidade. Eu prego mesmo o Evangelho da prosperidade, da santidade, da vitória e não da derrota. Ah, não tem jeito, eu sou um fraco. Um desses que falava isso, um gringo que morou aqui muito tempo e falava esse negócio, um dia um colega dele me disse, ó, toda vez que ele vai aos Estados Unidos, ele leva uma garrafa de pinga para o amigo dele. Combate a gente que prega a santidade e leva uma pinga para o amigo dele, que nem sabia que era isso, depois gostou. Ele não deixava de comprar toda vez. Misericórdia, eu oro pela alma dele. Portanto, assim, resumindo, assim diz o Senhor, se tu voltares, é com você. Você pode ficar distante, porque quer. Depois não vai se lamentar por toda a eternidade, não vai ter jeito. Se tu voltares, então te trarei. A decisão é sua. Deus, eu quero. Enquanto você não falar, eu quero a santidade, eu quero te servir, eu quero a prosperidade, eu quero a minha cura, a sua decisão é que vai valer. Na hora que você falar isso, vai mudar. Então te trarei e estarás diante da minha face. Que coisa linda, irmão. Você poder viver no mundo, não, eu só estou diante da face de inimigo, ninguém presta, eu não estou ligando para quem não presta, eu quero salvar quem não presta para vir para a casa de Deus, porque ele vai ser uma verdadeira bênção. Então te trarei e estarás diante da minha face. Hoje isso pode acontecer. Se apartares o precioso do vil, vai ter que apartar, serás como a minha boca. Oh meu Deus, Deus está falando, você vai ser. Ah, eu já estou velho. Um falou comigo que tinha 73 anos, foi embora com 83. Os 10 anos foi um grande pregador. Glória a Deus, lá no Rio de Janeiro, chamado Cunha, o nome dele. E a neta dele está honrando a chamada do avô, porque está pregando por aí em nome de Cristo. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Acabou. A amizade do passado vem para ser seu irmão, e não você voltando lá, igual o Nelson Gonçalves cantava, boemia que me tem de regresso, e suplicante peço, e tal, coitadinho do Nelson Gonçalves, que a gente tem que ter falado de Jesus para ele, porque é isso que vai. 20 agora, e eu te porei contra este povo forte, contra esse povo, como forte muro de bronze. Irmão, você vai ser um muro de bronze que nada vai passar, você não vai deixar passar, eles vão passar, mas entrando pela porta estreita e o caminho apertado. Dizem que um simbolismo aqui é o seguinte: se você entrar pela porta estreita, você vai ter que ir passando assim, vai deixando tudo quanto é pecado e tal, até que você entra no reino de Deus. Essa é o simbolismo da porta estreita. Estreita é a porta e estreita é a porta e apertado o caminho. E pelejarão contra ti, vão pelejar contra você, mas não prevalecerão contra ti. Aleluia. Irmão, todo mundo se levantar contra você vai enfrentar o Espírito de Deus. A Bíblia diz, vindo o inimigo com uma torrente de água, o Espírito, que é o Espírito Santo, arvora, levanta a bandeira. No passado é assim, quando levantava a bandeira era guerra. Estava lá o inimigo, estava aqui, vamos todo mundo, dava o grito de vitória ali e levantava a bandeira e marchava. Então o Espírito de Deus vai dar o grito de vitória quando você quiser e vai enfrentar os seus inimigos. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Irmão, ele tem palavra ou não tem? Ele é Deus, tudo que existe é a palavra dele. Ele criou o universo todo, só o nosso planeta Terra, com tantas montanhas e tantos carros e 8 bilhões de pessoas, é um peso tremendo e nunca sai da sua posição. E não tem nada guardando ele ali, a não ser a palavra de Deus, que é eterna, nunca ele vai sair, a não ser quando tiver a destruição final. Então não tem como Deus agora abandonar você. Ele diz aqui, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar dele, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Aí ele diz, digo fraco, sou forte.
Daqui a pouquinho tem coisa boa na oração e eu quero você hoje tomando posse da bênção. Vamos ver a novela de hoje, novela linda, que eu tenho certeza vai falar o seu coração. Por favor, maestro. Eu comecei a sentir umas dores. Achava que era prisão de ventre, que era gases, né? Em 2023, ela reclamava muito de dor nas costas, nas costelas. E aí ela passava mal. Ela ficava com dor no estômago. Aí tomava um remedinho, mas eu ainda cheguei no pronto-socorro umas 2 vezes. A minha filha me levou, né? Aí o médico passava um remedinho para dor, volta para casa. Só que aí as crises foram aumentando, cada vez foi ficando pior. E aí eu levei ela no outro médico, né, um amigo meu. E aí ele fez uma ultrassom do abdômen total, pediu para ela fazer uma tomografia. Chegando no hospital, aí eu comecei a vomitar. Aí tinha que fazer uma tomografia, mas eu não conseguia deitar. Eu não conseguia deitar, não conseguia sentar. Era só em pé, assim, mas em pé meio curvada, né? Eu gritava, não aguentava, tinha muita dor. E o médico falou que era pedra na vesícula e estava muito inflamada, né? Ele disse, pedra na vesícula é só cirurgia, não tem remédio. Aí eu, tá, repreendido. Tem sim, porque eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Ela não queria fazer a cirurgia e ela dizia, não, Jesus vai me curar. Ele passou uns remédios, aí tá, disse que era para mim me recuperar mais, para poder fazer a cirurgia. Meses se passaram e a vaga para a cirurgia não saiu. Socorro ainda sentia dores, mas apesar do cenário, ela continuou crendo que Jesus a curaria. Eu ia para a igreja, lá na igreja eu andava bem devagarzinho, porque eu não podia andar rápido. Meu estômago não aceitava alimentação nenhuma. Aí foi quando ela foi para Manaus, passar um tempo lá com meu irmão, né? Lá ela passou mal. Outubro do ano de 2024, mais ou menos. Ela ficou internada em 7 dias. E aí a médica que atendeu ela lá no pronto-socorro, né, disse que ela estava com pancreatite. E a situação dela ficou bem séria. Aí foi quando o médico me encaminhou para o cirurgião. Eles foram tratando com medicação. Aí eu fiquei lá mais um mês esperando. Com a esperança, né, de que também chamassem logo para fazer a cirurgia, mas ela não queria. A gente faz, mãe, se sair a senhora vai fazer, e ela sempre na fé, né? Não, eu vou ser curada. Orando, pedindo para Deus que eu não aceitava ser cortada pela mão do homem. Ela ficou bem lá, né? Não teve mais crise. O nome dela ficou lá no sistema. E aí ela saiu, né? Deram alta, mandaram para casa. E ela ficou fazendo medicação em casa. Aí eu vim embora para cá, para Boa Vista. Aí ela fazia os propósitos na igreja. Eu passava óleo ungido, aí eu tomava água, orava. Tudo eu ia usando a minha fé. Eu fui ficando mais assim, mais forte, né? Passei a me alimentar melhor. Não passou mal, mas ela já comia algumas coisas depois não tinha crises. E aí um dia lá na igreja, o pastor falou assim, olha, quem tiver com algum problema de saúde, pode fazer os exames que você já está curada. E eu digo, tomo posse dessa palavra. Cheia de fé, em julho de 2024, Socorro refez os exames. E levei para a médica. Aí ela abriu, ela falou, Socorro, mas tu não tem nada de pedra na vesícula. Ai, quase que eu saio gritando lá no consultório dela. Doutora, Jesus me curou. Ela disse, curou, dona Socorro, isso é um milagre. Ela me ligou chorando, desesperada. Aí eu, meu Deus, Deus é maravilhoso. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria. E aí foi só bênção, né? A gente saiu contando para todo mundo. E aí pronto, não senti mais nada. Eu estou abençoada, alegre, saudável e buscando o meu Deus. Não posso ficar longe dele nem um segundo. Ela faz hidroginástica, ela faz pintura, ela faz bonecas, umas mais lindas que a outra. Eu ajudo ela a costurar. Tá ativa. Jesus me operou. Pela misericórdia dele, o amor incondicional dele, ele me curou. Irmãos, a pessoa diz assim,
Ah, tá cheio de pedra? Joga fora que não presta. Não, Deus fez a vida com um propósito. Agora, a pancreatite, um doutor estava conversando comigo dia desses, disse, olha, o perigo quando tem pedra, escapa uma pequenininha e para no pâncreas, aí dá infecção e vai dar essa tal da pancreatite. Pode ser o que dela fez também. Mas Jesus curou. Está livre a coisa ali. Nós temos que acreditar, mas acreditar mesmo, tem que comer a palavra de Deus. Eu vou me alimentar dessa palavra, eu vou usar essa palavra, porque o inimigo não vai tocar em você. Eu te trarei, ele diz, eu sou contigo, e traz você na posição certa para você ser abençoado. Vamos ver agora aqui aquele momento das missões, maestro. A Índia é o maior produtor e consumidor de especiarias do mundo. Cerca de 70% das especiarias usadas no planeta vêm de lá, como curry, cúrcuma, gengibre, cardamomo e cominho. As combinações variam conforme a região, o que faz que cada parte do país tenha sabores e aromas únicos. Tão rica como um belo prato cheio de sabor é a fé em Cristo, que está tomando cada parte desta grandiosa nação. Olá, sou a Kalpana e falo de Orissa, no leste da Índia. Quero dizer que tenho o prazer de ser patrocinadora desta obra há 1 ano. E recentemente, meus 2 filhos estavam com febre e infecção. Então liguei para a equipe do Show da Fé para pedir ajuda em oração e quanto ao resultado, Deus os curou. Além disso, também pedi que orassem pela minha irmã, que foi diagnosticada com um caroço no estômago e aguardava uma cirurgia. Mas rapidamente enviei um pedido de oração até a equipe do Show da Fé aqui na Índia. E quando a minha irmã foi para o hospital novamente fazer novos exames, os médicos disseram que o caroço sumiu. Agradeço a Deus e a todos que me ajudaram em oração. Quem ouve a palavra e a pratica se torna um representante de Deus por onde passar. Eu decidi ser patrocinadora já faz tempo. Quando eu vim uma vez aqui na sede, eu, patrocinadora, meu filho e outro filho meu. Eu patrocino dos 3. Aí eu sinto alegria por causa que, assim como muitos, como eu mesmo, eu conheci a Igreja da Graça. E eu acho assim importante, porque quantos precisam ser salvos e não chega até lá. Então a gente ajudando vai até lá levar a palavra para serem salvos, né? É muito importante, eu acho muito bonito. Mesmo em tempos difíceis, temos a certeza que a presença do Pai ao nosso redor é mais do que suficiente para alcançarmos a vitória. Você sabe que lá o evangelho está crescendo, o estado que ela mora é perigoso. Eu tenho um amigo que é de lá. Lá eles incendiam igrejas cristãs, fazem coisas loucas contra a fé. O governo atual não quer que o país lá receba a palavra de Deus. Se alguém chegar lá dizendo que é um Deus, ele vai não ter problema não. Ele pode pregar a doutrina dele, mas se falar que Jesus, aí não pode citar esse nome. Um dia desses prenderam um pastor americano que estava de casa em casa, oferecendo oração e Deus curando. A acusação: prática ilegal de medicina. Aqui no Brasil, no passado, acusava os pastores também. Mas aí teve uma acusação contra o pastor, houve a defesa, chegou no STF, e o ministro da época parece que era o Ares de Brito. Ele disse que não, se a Bíblia manda curar os enfermos, ele tem que fazer isso. Então ele é desobediente a Jesus. Aí pararam com esse negócio. Que quando não tem nada, inventa que você está praticando medicina. Que medicina você está orando? Você não entende remédio, não entende injeção, não passa nada disso. Você só ora e Deus opera, como operou essa senhora lá do Amazonas. Ele é o de Boa Vista, ela vai lá e vem cá, e Deus fez a obra nela e faz a obra em qualquer pessoa em nome de Jesus que crê. Você precisa crer que Deus vai abençoar você. Patrocinadores, meu irmão, eu gostei que os patrocinadores estão reagindo. Eu pedi e Deus ajudou e nós estamos pagando os compromissos em dia. Estava uma tentaçãozinha que não ia dar. E se você é patrocinador, ser fiel, a Bíblia diz. E se você não é e não sente a chamada, eu não estou falando com você. Faz de conta que agora está um momento que não se fala nada. Mas se você sente a chamada, pega, porque é Deus que está tocando em seu coração. Como fez aquilo por Jeremias, que não era para ele, é um símbolo para mim e para você do que ele faz por nós, fará
por você também. Eu vou pedir os irmãos para levar a inscrição. Tem 2 papéis. Aqui é a ficha. Você só tem que colocar o seu nome completo, o seu WhatsApp e a cidade onde você mora. Só isso. Para eu poder orar com você. E aqui está a oração ao excelso Deus, que foi eu que fiz essa oração. E aqui está o seu pedido de oração. Nas costas da inscrição, você coloca o seu pedido maior. O que você está buscando de Deus? Casa própria, é o casamento, é uma criança, a salvação de alguém, coloca. E repete aqui para você nunca esquecer, só isso é o bastante em nome de Jesus. Aqui estão os bancos credenciados nos quais você pode fazer o depósito ou fazer a transferência direta. Aí você pergunta, você que está em casa, eu quero ajudar hoje, em bom tempo, nós estamos, essa semana agora, é crucial, apertada mesmo, mas nós vamos vencer em nome de Cristo. Como é que eu faço, missionário? Presta atenção, este QR Code aqui explica tudo. Para pegar a informação, você pega o seu celular, põe no modo foto, enquadre-o para uma foto, não tire, vai passar uma linha amarela, você bate, virão 5 informações. Primeira, como se ajuda pelo cartão de crédito. Segunda e terceira são gêmeas. Você anota, por favor, o nome do banco, o número da agência e o número da conta. Vá pessoalmente, deposita ou faça a transferência direta. Ou vá à lotérica e diga para o caixa, quero fazer um depósito de doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio 3091 2065, repetindo 3091 2065, ou você faça um Pix. Esse aqui é o QR Code do Pix, agora que já mudou. Você pode fazer agora, vai ficar um pouquinho no ar aí. E é isso que o povo faz. E dessa maneira nós estamos há 47 anos, agora vamos fazer 48 em novembro do ano que vem, simplesmente falando de Jesus. Então falta só 1 mês para fazermos 48 anos. E vai chegar o dia que nós vamos fazer 50, que vai ser aquela festa. Desde quando nós entramos na televisão, o Brasil está passando por uma mudança, glória a Deus. Eu quero que todo brasileiro esteja no céu com Jesus. Então eu tenho que pregar, mas não é só nós não. Nós estamos pregando pelo mundo que fala uma porção de língua aí e Deus abençoando. Fizeram uma reunião na Armênia essa semana, meio-dia. Não, nesse país estrangeiro não dá reunião. A igrejinha estava cheia de pessoas. À noite fizeram uma só para estrangeiro em inglês. O nosso pastor lá, que é aqui do Brasil, tem uma escola de inglês lá, colocou, e ele então levou ali uma porção de nacionalidade, tinha ali indiano, tinha pessoal da África, tinha pessoal do país do lado e tal, e graças a Deus por isso. Então vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, como a imagem de Deus como Criador se relaciona com a ciência? Como a imagem de Deus, que é o homem, como Criador, quer dizer, Ele é o Criador, nós somos a imagem dele, se relaciona com a ciência. Primeiro eu vou desmistificar a ciência. Você sabe o que é ciência? É um acúmulo de conhecimento. Nada mais do que isso. Funcionou, e eles não aceitam coisa a não ser pelo método científico, tem que chegar direitinho. E graças a Deus pela ciência, não temos nada contra ela, simplesmente somos a favor. E se precisarmos, vamos buscar o socorro lá também, que eles também estão servindo a Deus nisso tudo. Como é que faz um edifício de 100 andares e o bicho não entorta com o vendaval? Porque descobriram que com a boa fundação não vai entortar. E dessa maneira é simples, mas alguém pagou o preço. E o material certo, alguém também pagou o preço. Descobriu, e nós estamos aí vivendo muitos bem acima do solo aí, numa cidadezinha, que é uma cidade, um prédio desse, e graças a Deus por isso. Segunda pergunta agora. Missionário, toda vez que recebo uma bênção, devo dar algo em troca para Deus? Não, aí você está pagando, né? Você pode dizer, Deus, muito obrigado. Agora, se você sente de dar oferta, dê. No passado, no judaísmo, a pessoa não podia chegar diante de Deus sem levar alguma coisa, para provar que ele tinha realmente aquela vontade. Mas Deus não cobra nada de ninguém. Vamos agora abrir o coração. Missionário, minha filha e eu estamos passando por tribulação. Meu neto de 3 anos apresentou problemas na fala e isso tem nos inquietado bastante. Queremos agir pela fé,
porém não sabemos os passos para alcançarmos a bênção do Senhor. Não aceitamos essa situação na nossa família, por isso pedimos ajuda espiritual. O que podemos fazer diante dessa situação? Olha, eu vi que uma pessoa deixou aqui esse livro, Como Tomar Posse da Bênção. Esse eu escrevi em 1985. Já é um anciãozinho já, né? Tá bem madurinho, 25, 15 anos, mais 25 dá 40 anos. Já é um jovem de 40 anos aí. Então, aqui eu resumo tudo que você precisa saber. Se você não pode adquirir um, pergunta aos seus vizinhos. Você tem o livro do missionário Como Tomar Posse da Bênção? Principalmente cristã evangélica, a maioria tem. Tem 9 milhões desse livro rodando pelo mundo aí, em 13 idiomas. Aí você leia que você vai entender o que você não sabe ainda e vai ser bênção para você. Ouvindo aqui a igreja, que em frente de nós tem um shopping do povo. Você pode vir aqui e compra com a Dona Eliana, leva até um para emprestar para alguém depois lá em nome de Jesus. E vai ser bênção para a glória de Deus. Último testemunho agora da nossa TV, em seguida já vou orar com todos vocês. Por favor. Eu digo assim, que todas as pessoas pudessem ter uma TV em casa, seria bom, né? Porque a gente aprende tanta coisa ali, só coisas boas. Eu estava doente e eu estava ruim de saúde, né? E eu não conseguia trabalhar e eu queria me aposentar. Não tem explicação, né? A minha aposentadoria, se não levou um mês, tudo de bom pra gente dentro de casa, né? Através da TV, eu já tive muitas, sabe, curas também. Já orei por umas pessoas, né? E estavam ali vendo, também já receberam junto. Antigamente eu vivia olhando filmes, coisas de terror, nada. Graças a Deus agora eu não tenho vontade de novela que elas têm. Não olho mais, faz tempo que eu larguei, né? Porque não dá, né? Porque a gente tem que servir a Deus. Tem tudo que a gente quer ali na TV, né? Tem até jogo que meu marido gosta, tem um canal que ele olha agora, né? Tem sido abençoado. Eu vou pedir para dar esse papel para quem não tem. Você pega, se quiser mais informação, liga 0800 201 4000 ou destaca essa parte de baixo que eu estou fazendo e coloca seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora de ligar para você, que então vamos ligar em nome do Senhor Jesus. Agora vamos ficar de pé, que chegou a hora da oração, tá, pessoal? Enquanto você fica de pé, deixa eu falar a respeito de sábado e domingo aqui. Nós vamos ter 10 reuniões de Santa Ceia. Sábado serão 3, 9, 14 e 18. Eu estarei presente com vocês. E depois, domingo será 7, 9, 11, depois 14, 16, 18, 20 horas, as últimas 4 com o pastor Jaime. E pessoal lá de Teresina, eu vou estar com vocês agora aí nesse domingo, às 18 horas, depois que eu faço das 11 eu vou para lá, e depois vou estar na Avenida João 23, 1800, e vou estar também na segunda, 8 horas da manhã. Na terça eu vou estar em Goiânia, lá na Avenida Anhanguera, 5.710, vai ser 9, 14 e 19 horas. Oremos agora, Pai. Começa orando também. Estamos chegando diante de Ti. Ouvimos bastante, Pai. Nós achamos a Tua palavra e nós estamos comendo ela agora. O Senhor prometeu dar a vitória para nós, ser conosco. E Deus, agora eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está orando comigo, que está doente, enferma, problemática, que está enfrentando uma situação diversa. Meu Deus, o Senhor é o Deus que faz maravilhas. O Senhor só faz maravilhas. O Senhor nunca deixa de fazer maravilhas. Pois, Pai, agora eu creio em Ti e eu vou usar o Teu poder agora. Chegou a sua hora agora, hein? Concentra a fé e diga assim comigo com força: em nome de Jesus. Outra vez, em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. Na autoridade deste nome, no poder que há neste nome, levante a sua voz e exija que o mal vá embora. Pai, é um câncer que sai nesta hora pelo teu poder. Eu digo ao câncer, a metástase do câncer, eu digo agora esse sangramento que cesse, ou ferida seque agora, murche caroços, desapareça caroço, tumor, em nome do Senhor Jesus. Nós determinamos a saída do mal agora, onde
Aonde estiver o mal, ele tem que sair. É uma dor na cabeça, é uma dormência no rosto, é hora de oração, é hora de combate, é hora de guerra. Os olhos do Senhor estão olhando para você. Você agora é um exemplo para os demais. Você deve orar com autoridade. Você deve dizer ao mal que saia, que vá embora, que desapareça. Em nome de Jesus eu digo: sai, pressão alta, vai embora essa dor no peito, vai embora essa dormência no braço, vai embora esse mal-estar, essa tontura que a pessoa está sentindo. Eu estou mandando, eu estou determinando. Osteoporose acentuada neste ombro, neste quadril, não pode ficar. Vem agora, meu irmão, a inflamação das vértebras, ela sai no nome de Jesus. A inflamação lombar, ou eu digo a espondilose, a escoliose, que vai embora, a cifose, em nome de Jesus. Nós exigimos, nós ordenamos: sai mal, vai embora, desapareça, suma deste corpo, sai deste corpo. Água, inchaço nesse joelho, ou os meniscos estão inflamados, estão infeccionados, é a panturrilha, é um inchaço lá no tornozelo, é no calcanhar, é lá na fascite plantar. Sai todo mal sai, vai embora agora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, porque para Deus não há impossíveis. Diga: obrigado, Senhor, receba a minha bênção em o nome de Jesus. Amém. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares. Quero chamar a sua atenção para estar conosco nesta semana, uma semana decisiva. Nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, Santa Ceia, a última do ano. Vamos estar no sábado 9, 14 e 18, domingo 7, 9, 11. O missionário vai, continuamos 14, 16, 18 e 20 horas. Mas é muito forte mesmo. E deixa eu lembrar que quarta-feira eu estou aqui no propósito do jejum da vitória. A Bíblia diz que a casta de demônios só sai coração em jejum. Eu paro de me alimentar na terça-feira à tarde, vou completando o horário que eu propus no meu coração, faço aquelas 20 horas de consagração de jejum e oro forte, hein? Vem na Avenida São João 791, você pode trazer de casa o nome dos familiares, senão você recebe um impresso e coloque. Veja um pouquinho da oração de quarta. Eu digo: fora Satanás desta casa, fora do casamento, demônio da frieza, da rejeição, da incompatibilidade, da infidelidade, que virou a cabeça do homem, que virou a cabeça da mulher, que entrou no filho, na filha, no genro, na nora, que entrou no irmão, na irmã, no cunhado, na cunhada, demônio que separa casais, demônio que destrói famílias. Ouça a nossa ordem: fora com álcool, fora com as drogas, fora com a prostituição, ser agressivo com o pai. É assim, para você ser abençoado. Deixa eu orar. Pai, abençoe a pessoa que está conosco, pessoa que está com uma tristeza, letargia, desânimo, um peso, uma tristeza, algo estranho, Deus. Eu levanto a minha voz para dizer se algo estranho, algo maligno, diabólico, que está nessa pessoa, na casa dela. O febre vai embora, o mal-estar vai embora, aperto no peito vai embora, calafrio vai embora, enjoo vai embora, saia. Em nome de Jesus, Pai, abençoe este povo com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Avenida São João 791, quarta-feira, dia da família, hein? Um abraço, Deus abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.